Hoje nós vamos falar sobre o ser através da arte. E para falar sobre isso, eu convidei a minha amiga Dalmone para ilustrar um pouco mais sobre o que é isso, o ser através da arte. Dalmone, eu gostaria que você se apresentasse. Eu vou me apresentar como mineira de Poços de Caldas. Estudei em São Paulo, eu fiz FAAP, Artes Plásticas. Depois eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz Belas Artes. Depois eu morei um período da minha vida em Goiás, por conta que naquela época eu era casada e tinha um filho pequeno. Fui morar em Itajá, porque o marido havia sido transferido para lá. Foi quando eu tive a minha primeira experiência na docência, que era numa escola particular, apostilada, e eu dei aula na 5ª série, na 6ª também, e depois no primeiro colegial, que foi o que me causou assim um pesadelo, que foi aquela ansiedade, aquele temor de saber se a minha aula ia ou não ser boa. E eu tive um sonho em que eu chego num lugar e eu resolvi, então, não dar mais aquela aula, e para me substituir vem a minha professora de didática, porque eu cheguei a fazer magistério aqui em Poços. E essa professora chega para me substituir, e quando ela começa a falar, eu começo a estranhar, e aí eu acordo pensando, bom, eu estou pronta, porque eu estou melhor do que a minha professora de didática, que eu tinha em alta conta e em grande estima. Depois eu volto para Poços, e aí naquela fase da vida em que vou ou não fazer mestrado, eu resolvi por fazer arte integrativa na Anhembi Morumbi, e foi a primeira edição desse curso. Quem cuidou disso foi a Alexa Lerner. Esse curso, Arte Integrativa, foi um momento em que eu entendi de uma outra forma a questão da arte. Depois disso, eu monto um ateliê em 2003, e esse ateliê passa a se chamar Ziriguidum. E Ziriguidum é um espaço que já teve várias atividades. Atualmente, na pandemia em que vivemos, as atividades são aula online e aula presencial. Bom, então eu vou pedir para você, Dalmone, que você me conte como que é isso, essa arte que você faz hoje e que, em muito, ajuda as pessoas. Eu vou mostrar aqui uma imagem aqui do ateliê, nessa bandeja, uma frase. Essa frase é de uma aluna que me disse assim: de alguma forma, estudar a forma tem me levado para a não forma. Ela me disse que o fato da gente estar estudando a forma, e a forma como a gente tem estudado a forma, tem levado ela a pensar aquilo que ela chamou de não forma, os enquadramentos, aquilo que o processo civilizatório nos leva a viver, os eventos normativos, as coisas da vida, e essas circunstâncias que ela começou a questionar. E ela tentando me explicar, esta não forma seria a forma dela, mas sem estar formatada previamente, e sim no devir ou no vir a ser. Houve até um período em que eu me aproximei da psicologia e eu cheguei a estudar 7 períodos aqui na PUC de Poços para entender o que a arte fazia, o que a arte provocava nas pessoas que vinham para cá. E eu não concluí esse curso, eu abandonei no 7º período, porque eu tinha a impressão que se eu entrasse num curso assim, eu poderia
me aproximar melhor da compreensão do que acontecia dentro do ateliê, dentro desse ateliê. Muita coisa deu para observar, para entender, mas aquilo que era feito aqui ainda continuava muito ainda vazio. Então, hoje, o que eu compreendo, que o trabalho que é feito aqui, eu consigo dizer isso numa boa frase, que é a possibilidade de encontros com a arte. E eu compreendo a arte como algo natural, como uma atividade natural do ser humano, que se dá através da cultura. Então, ela vai se dar através dos materiais daquele tempo, da tecnologia daquele tempo, da cultura daquele tempo no lugar, o tempo e o espaço. E ela não é uma atividade como privilégio de um artista, embora haja os artistas, né? Mas é uma atividade humana. O que eu comecei a perceber, desde menina, desde criança, a minha casa fica numa rua que um quarteirão depois havia uma senhora, a Antonieta Prézia, e ela me recebeu no ateliê dela. Ela era uma pintora na cidade, na década de 70, e eu fiquei com essa pessoa por alguns anos. Naquele tempo, o trabalho que era realizado ali, ele era muito longe do que eu faço aqui, mas ele me ensinou uma coisa que ficou para a vida toda: a compreensão da seriedade com que aquilo existia. Era um ambiente onde eu entendia ali o respeito por aquilo que estava sendo feito. Eu só entendi isso mais tarde. Eu cresci frequentando isso, tal como também estudei violão e fazia balé porque tinha pé chato, aquelas coisas assim. Era uma criança que tive oportunidade de ir a várias orientações, né? E quando foi para escolher a faculdade, eu tinha dúvida se de fato eu ia fazer artes plásticas ou belas artes. Quando eu entrei na FAAP, que era as artes plásticas, eu tinha só 17 anos. Eu quase não entendia nada do que era dito lá, porque eram feitas tantas coisas que eu tinha, primeiro, que me adaptar à linguagem do paulistano, me adaptar ao ambiente da FAAP e me adaptar a toda aquela gramática, né, que me era dada e que até então eu nem fazia ideia de que aquilo existisse. Então, eu me lembro que eu aprendi as coisas, mas não sabia onde colocá-las. E quando eu fui na UFMG fazer a Belas Artes, a sensação que eu tinha era que as fichas que haviam ficado penduradas aqui, eu entendia na aula 3 anos depois, alguns anos depois, eu falava, entendi aquela aula da FAAP, né? De que ordem de coisa é isso que você começa a compreender? Não é técnica. Não é, mas passa por também. Porque sim, eu estou falando de coisas muito abstratas, porque eu não estou aqui com nada na minha mão. Sim. Mas, por exemplo, quando na FAAP eu aprendi teoria da cor, aspas, a gente não precisa da teoria da cor para pintar. Óbvio não. Que não precisa, né? A gente não precisa disso para fazer nada. Mas, se eu quiser, como uma profissional da arte, ou para ler uma obra, ter tido aquele conhecimento que, no princípio, Sueli, quando eu saí da faculdade, a coisa que eu mais senti era a seguinte: eu aprendi um monte de coisa e eu tô morta, porque eu não sei o que fazer com nada disso. Porque antes a minha ignorância me deixava fazer coisas. Agora eu sei várias, mas eu não sei o que fazer com elas, porque eu senti uma esterilização. Na UFMG, eu aprendi outras. E havia uma matéria no último período que pensava os projetos pessoais. Aquilo me provocava e eu li um texto, até foi um texto do livro do Jung que se chama
o espiritual na arte e na ciência. E é um livro muito fininho, que eu levei muito tempo para conseguir ler. Quando eu consegui ler, eu entendi que quanto mais interiorizada eu pudesse buscar minhas formas, minhas questões, meus temas, muito provavelmente eu estaria sendo universal, uma vez que somos seres humanos. A primeira aula que eu tive com o Menacho, ele me disse: nós vamos estudar o espaço da Terra. Todas as guerras que existiram foi pela conquista do espaço, pelo espaço. Hoje se luta até pelo espaço, o espaço aéreo, né? Existe o espaço meu, o espaço seu. E quando você pensar o seu espaço aqui, ele mostrava o papel, é porque você está trabalhando o seu espaço aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi isso de uma docência. Eu entendi o seguinte: eu podia ir para qualquer lugar do mundo para aprender, mas o que eu ia aprender não estava lá, estava aqui. Né? É aprender com a pessoa, mas é aprender em mim, aprender comigo, através de alguém, mas é aprender comigo. E o que eu percebo aqui no ateliê é que eu dou a ver a quem chega a possibilidade dela encontrar um jeito de existir através daquilo que ela constrói, que vai ser através ou da tinta, ou do papel, ou do pincel, ou da tela, ou da argila, ou da xilogravura, ou da monotipia, ou da aquarela, ou do guache, ou da têmpera, é feito através de uma matéria, né? E essa matéria é a matéria dessa biografia que eu fui experimentando, né? Porque me parece que você vai, aos poucos, tomando posse de algo que não está fora, que não são nem os materiais e nem a técnica. Você tem o espaço aqui fora, mas você tem um espaço interno. Ele faz uma conexão com aquilo que seria o ser, o que seria a alma, o você mesmo. E aí você descobre que você também faz parte do processo, porque até então você achava que era uma coisa mecânica. O trabalho da arte, ele é sim integrativo, né? Ele cria dentro de mim, quando sou o agente disso. E eu percebo que ele cria em quem está sendo o agente desse ofício, desse fazer, desse porvir, uma homeostasia, cria uma sensação orgânica, aonde a pessoa fica tão envolvida com aquele tempo e com aquele fazer, que quando a gente termina o tempo de trabalho, eu me sinto completamente diferente. Eu imagino que essas vivências, essas experiências feitas na matéria plástica, né, na matéria da forma, ela está atrelada e ela está engrenada com uma emoção e com uma reflexão. E isso, ao ser vivido e ao ser experimentado, penso eu que vai dando a essa pessoa uma experiência de conviver com o que é estranho, porque você está criando, você não sabe o que você vai fazer, com menos receio. Uma vez eu fui a uma creche, minha mãe foi coordenadora de creche nos últimos 20 anos da vida dela. E ela, às vezes, me convidava para conversar com as professoras, que tinham, por ideia, né, que as crianças, para se desenvolverem, precisavam várias coisas, mas que desenhar e pintar era uma bobagem. Aí eu lembro que eu cheguei, eu li um texto, fizemos várias considerações. Elas só estão olhando para mim. Aí chegou no tempo da pintura. Começamos. Dali uns 20 minutos, não sei. Quando eu percebi que elas estavam no processo, falei, gente, agora a gente então vai fazer o seguinte. Senta na cadeira ao lado, do teu lado direito, e assim sucessivamente,
e entra no trabalho da tua colega para você ver. Mas eu nem terminei a frase. Eu já ouvi assim, não, ela vai mexer na minha pintura, não vai não. Eu falei, mas isso não é uma bobagem? Aí eu falei, é disso que eu estou falando. Trabalhar com arte é estabelecer relações. Ou seja, na literatura, no teatro, na dança, essa expressão humana dá a chance da pessoa se colocar no mundo, e se o ensino da arte não vier com esta textura, talvez ela oprima e não permita que a pessoa, inclusive, venha se descobrir com isso. Eu tenho ainda algumas dúvidas sobre isso, eu não tenho isso ainda muito claro, sabe? Eu posso dizer que essa relação com o trabalho que a arte movimenta dentro da pessoa provoca mudanças não só do nível intelectual, do nível perceptivo, do nível do sensível, mas também nas relações afetivas, subjetivas, aquilo que é do impalpável, que é do imensurável, mas que, sobretudo, é do desenvolvimento humano. Então, todo o trabalho que você está fazendo parte, ele tem a ver com cuidar das pessoas de uma forma não verbal. E essa forma não verbal tem a ver com toda a expressão, seja do desenho, seja da aquarela, seja da narrativa. Tem sido difícil para mim acertar cognitivamente, né? O que é isso? Você fazer técnica expressiva e você ser psicólogo. Só pode psicólogo fazer técnica expressiva, afinal de contas, isso é uma habilidade dos terapeutas. Só que existem algumas coisas que não cabem no lugar correto. Então, por exemplo, eu fico imaginando assim, então qualquer pessoa pode fazer uma técnica, mas eu não quero trabalhar com técnica. O problema não é a técnica, o problema não é o material, o problema é outro. E onde está a essência disso que eu estou querendo trazer? Porque não é só o fato de eu dizer que estamos fazendo técnicas expressivas que o processo acontece. O processo acontece porque existe algo. Então, aí eu vou perguntar para você, o que existe nessa relação do professor de arte, que está ali do lado do seu aluno, junto com os materiais que são oferecidos e as propostas que são feitas, como é que o aluno acessa essa não formatado, o além do formatado? A minha compreensão disso é que o exercício da arte, que é um ambiente para que você possa experimentar relações, experimentar respostas, experimentar coisas que virão a existir. No começo do encontro, no começo da aula, não há uma coisa materializada e pronta. No fim da aula há, né? O material foi feito. É como se fosse trabalhar com a porta aberta. Então, eu comecei a observar que, quando eu estou trabalhando, eu preciso de silêncio, para eu poder perceber como aquela pessoa está, para eu poder sentir como que ela reage, seja pelo olhar, seja pelo tom da voz, seja pela forma como o corpo está, pelas feições, por aquilo que ela me traz, por aquilo que ela me conta. Então, eu procuro ficar o mais antenada para que eu possa, então, encaminhar esse trabalho, que eu te confesso, naquele momento, eu não tenho uma coisa pronta.
Isso é, então, também um processo que ajuda muito na depressão e na ansiedade, né? Olha, Sueli, eu gosto muito de conversar com você, de ouvir a forma como você ouve aquilo que eu vivo, que me ajuda a entender aquilo que é feito e que, em parte, é levado pela minha condução, a outra parte é o material que faz e a outra parte é a pessoa que engendra. E eu gosto muito de ouvir a tua leitura sobre isso, porque me ajuda a acreditar que desenvolver-se sobre isso é algo real. Bem no começo da pandemia, surgiu aqui uma senhora que veio acompanhada da filha. Quando elas chegaram aqui, essa mulher estava medicalizada e ela, às vezes, ficava com a boca assim, me olhando. Ela falava e, quando ela deixava de falar, às vezes ela cochilava. E a filha e ela, então, vieram buscar aulas de pintura a óleo, porque ela fazia aula a óleo, ela já tinha esse material, que não era nem costume aqui no ateliê. E a filha comentou, né, que ela estava ali num processo de depressão, né, um processo que era um pouco crônico, já tinha acontecido outras vezes e tal, que a mãe gostava muito de pintar e que ela queria vir. A primeira aula, a filha veio, acompanhou a mãe durante toda essa aula, que era de 2 horas. O que foi muito curioso é que, assim que começou-se o trabalho, esta mulher para de sentir sono e para de bocejar e fica com o olho muito aberto e faz o trabalho todo da pintura. E assim aconteceu os 5 encontros. Ela sempre muito alerta, muito atenta e com muita desenvoltura fez ali sua pintura, né? E eu sempre dando muita abertura para ela fazer aquilo que ela me trouxesse, aquilo que ela trouxesse para aquela pintura, para aquela tela, para aquelas cores. Nessa pintura, quando ela começa, ela falou assim: olha, eu queria fazer. Falei para ela: a senhora tem ideia do que a senhora quer fazer? Ela falou assim: olha, eu queria fazer figura geométrica. Aí ela começou fazendo um retângulo, né? Ela faz um quadrado, depois ela faz um retângulo, e dali a pouco ela troca de cor e vem um triângulo, exatamente parecida com aquela forma de representação muito popular nas escolas, que é a casa. Por coincidência, né, a sequência disso é um círculo redondo, bem acima, que a gente leria como sol. Esse quadro é composto, né, ele é feito, ele é montado a partir dessas relações geométricas. E eu acho isso curioso, porque ela é uma mulher que foi professora de desenho geométrico na escola. Então, eu li aquilo como uma relação com algo que era dela, que era do universo do saber dela, que era do universo da experiência pessoal dela. Então, naquele momento, a minha leitura para aquilo era que a possibilidade de se expressar através de figuras, através das cores da pintura a óleo, que era uma matéria familiar a ela, deu a ela a chance de se aproximar de um universo afetivo correspondente a um tempo que ela gostaria de acessar. Foi assim que eu li. Então, assim, uma pessoa que mal conseguia ficar com os olhos abertos, quando ela pintou, a filha dela, nesse dia, que foi o primeiro encontro, virou para mim e falou assim: mas cadê o sono? É inacreditável. Agora, uma parte aqui. Essa pandemia, inicialmente, deixou o ateliê completamente vazio e sem aluno. Passado 1 mês e meio,
as pessoas resolveram buscar arte. Estou muito até surpresa com isso. As pessoas têm buscado, têm querido, têm precisado. Bom, então eu gostaria que você deixasse o seu endereço de contato para as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma coisa. Como é que encontram você? Me encontram pelo Artes Irigdum. O meu e-mail é dalmone, com i no final, 4@hotmail.com. O WhatsApp é 35 99194 3534. Quero te agradecer muito a entrevista. Foi, como sempre, muito, muito especial. Eu quero agradecer você pelo convite, agradecer você sempre pela boa palavra, agradecer você por me ajudar a me ver, a melhorar a qualidade da minha aula, e quero te parabenizar pelo trabalhão a que você inventou e está fazendo. É verdade. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista, assim como eu gostei, que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as próximas entrevistas. Até lá!